Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Muito bem-vinda ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Para quem não me conhece, tá? Você pode se sentir muito à vontade aqui no nosso meio. Bom, meus irmãos, e para quem já é do canal também um abraço, tá bom? Me perdoem os irmãos, não estou conseguindo responder todos os comentários, mas se for importante, se quiser fazer uma chamada, uma coisa mais importante, tenta entrar em contato comigo nos outros comentários que a gente vai, tá? Arrumar um jeitinho de conversar aí e esclarecer o que for preciso. Bom, meus queridos, hoje eu estou trazendo um estudo bem profundo, sempre sobre as igrejas, no livro de Apocalipse. Ontem ainda, antes de ontem, agora eu estou meio fora do tempo, mas eu postei um vídeo falando das 7 igrejas da Ásia. E aí eu falei de uma por uma, e foi estudando, e foi uma espécie de um resumão. Só que tem 2 delas que elas estão muito evidentes nos nossos dias. Na realidade, todas as 7 estão. Mas nesse caso, nesse confronto aqui, para quem segue esse tipo de vídeo que vocês estão seguindo aqui, é muito oportuno a gente puxar, né, de modo mais profundo o estudo de 2 das 7 igrejas. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. É um estudo profundo, é um estudo minucioso, tem muita referência bíblica mesmo, e a gente vai estar falando das 2 igrejas, de Sardes e a igreja em Filadélfia. Nós vamos falar basicamente... Nós vamos falar baseados nestas 2 igrejas. Eu acho que fica melhor colocado assim, amém? Então, eu vou puxar alguns versículos, né, no Apocalipse capítulo 3, falando das 2, uma coisa aqui, outra acolá. Vou puxar outros textos bíblicos e nós vamos concluir esse estudo lendo o todo, as cartas a cada uma dessas igrejas, né? E puxando também algumas referências que o Senhor traz para nós como advertência. Tá bom, meus irmãos? Eu, particularmente, não tenho dúvida de nada das coisas que a gente tem estudado nesses dias, mas eu acredito que nesse caso aqui, se alguém que ainda está ouvindo esse vídeo tem alguma dúvida, eu sinceramente acredito que muita coisa hoje vai esclarecer, né? Porque a gente tem, desculpa a pronúncia, mas nós temos escafunchado muito a palavra, tentado de todos os modos mostrar em cima da palavra as coisas que são, né? Então, depois toca com cada um de vocês. Então, se vocês abrirem lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, você vai ter a carta à igreja em Sardes e uma carta à igreja em Filadélfia. Eu acho que para ficar um estudo mais bacaninha, mais caprichado, eu vou ler, em geral. Eu vou simplesmente ler a carta a essas 2 igrejas, para dar uma refrescada para quem já conhece o texto, para quem nunca viu esses textos em sua vida, conhecê-los, e depois então a gente começa a destrinchar. No final do estudo, se eu vou ler as 2 de novo, aí vamos ver, Deus o sabe, tá bom? Então, se você quiser abrir comigo lá no seu livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos puxar do versículo 1 até o versículo 13. E agora nós vamos simplesmente ler as 2. Está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, meus amados, hoje nós vamos conversar em cima dessas duas igrejas. Eu acho que deu para os irmãos na leitura entender. Uma está bem negativa com Deus, está com uma imagem bem queimada. E a outra tem sido louvada, literalmente louvada por Deus. Deus a está elogiando, a apreciando e trazendo promessa de porta aberta. Então, meus amados, agora nós vamos começar a destrinchar esse abacaxi de modo bem profundo aqui. Somente eu tenho aqui 4 folhas escritas, de um lado e do outro. São 4 folhas escritas, 2 de um lado e do outro. Bom, se você começa comigo, então, a destrinchar esse abacaxi, eu quero pedir aos irmãos para irem comigo lá no livro de Apocalipse, sempre onde já está aberto, no capítulo 3, eu quero ler somente o versículo 1 com os irmãos. Olha só. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Aqui, para quem não tem um conhecimento, uma confidência com o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. E quem foi ditando o que ele tinha que escrever, dando a ele toda essa revelação, foi o próprio Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Amém, meus irmãos? Então, quando ele fala assim, o anjo da igreja em Sardes escreve, João, então, pegava a canetinha, o papiro, né, começava a escrever. Quando você vê no livro de Apocalipse, ao anjo da igreja em tal, ao anjo da igreja lá, ao anjo da igreja colar, você vê que esse anjo é com A minúsculo, anjo significa mensageiro, e toda a igreja tem seu mensageiro. Quem são os mensageiros dos nossos dias dentro das igrejas? É quem traz a mensagem. E quem é que traz a mensagem? Os pastores, ou os líderes, né, que estão à frente de um púlpito e ensinam às ovelhas alguma coisa na palavra. Tá bom? Os anciãos, chame como vocês quiserem. Então, anjo, aqui é o apóstolo João levando essa carta para os pastores, para os líderes das 7 igrejas que estavam ali nessa Ásia. Amém, meus irmãos? Então, Jesus Cristo literalmente virou para João e falou assim, agora nós vamos falar sobre uma igreja chamada, que está lá em Sardes. A igreja, ela nem se chama igreja de Sardes, mas é como se fosse uma igreja, um grupo de irmãos cristãos que estão resididos numa cidade chamada Sardes. Então ele fala em Sardes, tá bom? Quando ele fala, por exemplo, a igreja de Filadélfia, é a igreja em Filadélfia, né? Na cidade de Filadélfia. E pelo que eu entendo, essa é a ideia, tá bom? Você vai ter aí as 7 igrejas, elas estavam na Ásia, de frente para o tal do Mar Egeu. E aí eram várias cidades, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. E a cada uma dessas igrejas, Deus tinha um recado específico para elas. A gente estudou bastante isso aí no vídeo ontem. E tem outros vídeos aqui no canal que a gente também já falou muito sobre o assunto das igrejas. Mas hoje eu quero puxar só a Sardes e a Filadélfia. Então ele continua. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando Jesus fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, em palavras curtas, ele está expondo para João o seguinte, eu tenho comando. Eu tenho comando, eu sei todas as coisas. Eu estou à cabeça de tudo isso. Deu para entender? Conheça as tuas obras. Então a igreja em Sardes é uma igreja que tem muita obra.
O que é obra, irmã? Basta você ver o que uma igreja faz. Vai evangelizar, dá cesta básica, faz culto, faz vigília, faz casamento, faz batismo, faz não sei o que, Santa Ceia. São igrejas que fazem missões, né? Então, basicamente, quando a gente está falando com a igreja, a gente entende essas coisas. Uma igreja que louva a Deus, que cultua a Deus, que salva almas através da pregação do evangelho. Uma vez que aquelas almas são salvas, essas igrejas, elas têm o cômpito de apacentar as ovelhas, né, trazer a doutrina da palavra de Deus para as ovelhas. Então, basicamente, quando a gente fala de obra de igreja, é isso. E ensinar as ovelhas a fazerem também as suas boas obras. Então, tudo que é feito dentro de uma igreja é chamado de obra. Pode ser que essa obra vai ser boa ou má, mas é sempre uma obra, é um trabalho feito. E aqui Jesus fala para esta igreja que ele conhecia as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morta. Quer dizer, o nome da igreja em Sardes, a fama dessa igreja, em palavras curtas, Jesus está dizendo, a fama dessa igreja é que ela está viva. Ela tem o nome de uma igreja como se ela estivesse viva. Mas na realidade é uma igreja morta. Ele fala literalmente, tem nome de que vives e estás morto. Meu Deus. Então olha só para você ver. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Igreja em Sardes. Meus irmãos, se vocês forem comigo no livro de Isaías, lá no capítulo 59, e lerem o versículo 6, olha o que está escrito lá. As tuas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Presta atenção, as tuas teias não prestam para vestes. Quer dizer, ela está vestida de uma coisa, mas aquilo que ela é não presta. Nem se poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade. Quer dizer, o que é iníquo? É algo que está errado. Não está correto, não está certo, não está direito. Então, as obras da igreja em Sardes são obras de iniquidade, de incorreteza. Está tudo errado. E é obra de violência nas suas mãos. O que significa obra de violência? Ora, se eu sou uma igreja e faço uma obra, como é que eu posso falar que isso é uma obra de violência? Eu pego um porrete e saio batendo em todo mundo? Não. Mas quando eu prego um evangelho que leva para o cativeiro e que mata pela palavra, eu posso entender que essa obra que eu prego, que eu vivo, que eu faço, que eu ensino, é considerada uma obra de violência. E está nas mãos. Está nas mãos. Quando está na mão, quer dizer, você tem o controle disso. E você, em vez de cuidar, você está matando. Você está tendo violência. Lá em Salmos, capítulo 106, versículo 39, está escrito o seguinte. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós podemos nos contaminar com as nossas próprias obras. Quer dizer, se eu faço algo mal, eu estou contaminando a minha própria vida. E se corromper com seus feitos. Quer dizer, mano a mano que eu vou fazendo, que sabe lá o que, eu posso ir me corrompendo. O que é corromper? É perder a perfeição, é quebrar, é se perder, é se desviar do que é certo. Quanto mais eu pratico uma obra má, mais eu me corrompo nesses feitos. Provérbios, capítulo 2, versículo 18 diz: porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. A gente já estudou num dos vídeos passados aí que quando a gente ouve falar de casa na Bíblia, a gente está falando do nosso corpo. O templo não é feito por mãos, é o templo de carne, lugar onde Deus habita através do Espírito Santo. Então está falando assim que a nossa vida, o nosso corpo, a nossa carne, em Provérbios 2,18, está dizendo que é isso que está se inclinando para a morte. E as suas veredas para os mortos. O que é vereda? Caminho. A sua estrada, o rastro que você vai deixando, vai se inclinando cada dia mais e vai se direcionando cada vez mais para os mortos. Apocalipse, ok. Então aqui eu trouxe na palavra Isaías 59,6, Salmos 106,39, Provérbios 2,18,
Quando Jesus fala essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus: conheça as tuas obras, que tem nome de que está viva, mas está morta. E aqui fala: as tuas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Olha como é que Deus fala. Assim se contaminam com as suas obras, e se corromperam com seus feitos. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Ok? Então a igreja em Sardes, ela é cheia de obra. Ela tem um nome que está viva, mas é uma igreja que Deus fala que ela está morta. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. A gente falou um pouquinho sobre o versículo 1. Agora nós vamos ver o versículo 2. Jesus fala: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, ele volta, ele admoesta essa igreja, ele está chamando a atenção dessa igreja, ele tá balançando essa igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus está literalmente mostrando para nós que existe um clamor para com a igreja em Sardes. E esse clamor é: ser vigilante. Então é uma igreja que não vigia, porque Jesus está falando para ela ser vigilante, e consolidar o resto que estava para morrer, porque tem algo de bom nessa igreja. Mas esse pouco bom está morrendo. Por isso que ele fala: o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, ele volta a falar aqui no negócio das obras da igreja em Sardes. Quer dizer, os cristãos da igreja em Sardes estavam fazendo obras chamadas mortas pelo próprio Jesus Cristo. Agora eu quero olhar com vocês lá no dicionário o significado da palavra íntegro. Íntegro, meus irmãos, significa inteiro. Condição de que não sofreu inteiração, que não foi quebrado nem atingido, que está ileso, honesto, incorruptível. Quer dizer, então é um evangelho quebrado. São obras que estão baseadas em cima de uma palavra que não tem mais a perfeição da palavra original. Ela é imperfeita, ela não é íntegra, ela não é correta, ela é corrupta. É uma palavra corrupta. Mas vamos continuar aqui, meus irmãos, falando de integridade. Vamos falar de integridade? Primeiro eu fui lá no dicionário para os irmãos entenderem o que é integridade. Tudo isso que eu estou falando aqui, quem sabe vai vir à sua cabecinha aí já alguns crentes, alguns membros da igreja em Sardes. Vamos falar de integridade. Se você for comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 4, e ler do 12 ao 13, olha o que nós vamos encontrar. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, isto é, eficiente. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é também apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus amados, o que é aqui que traz a diferença entre os cristãos? O que mostra o que traz a superfície, aquilo que estava encoberto? A palavra de Deus. Não é o que a gente sempre bate aqui na tecla com os irmãos no canal? Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia do livro de Gênesis até Apocalipse. Aprenda a Bíblia, estuda a Bíblia. Coma a Bíblia, deguste a Bíblia, examine a Bíblia. Porque a Bíblia fala em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e é eficaz, é eficiente. Meus irmãos, só o fato de uma pessoa ler as Escrituras de todo o coração, o próprio Espírito Santo, ele te guia. Isso está certo, isso não está certo. Isso aqui você pode se aproximar, disso você tem que estar longe, porque é caminho de morte. Meus irmãos, prestem atenção, a carta que está escrita para a igreja em Sardes, literalmente está dizendo que é uma igreja morta, é uma igreja cega, é uma igreja que está perdida. É uma igreja em que a maioria das pessoas ali dentro vão se perder por toda a eternidade, literalmente. E eu provo isso para vocês aqui. Se você olhar para você lá no versículo 4,
Jesus diz o seguinte: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e elas então andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A Bíblia está dizendo que elas vão andar de branco. Mas se você olhar, tem um momento na Bíblia, que eu não vou puxar o texto, mas só para trazer a memória para quem lê Bíblia, tem um momento que João se vê num lugar, e ali tem uma multidão, como que ele fala assim, vi como que um mar de vidro mesclado com fogo. E ali tinha uma multidão incontável, vestida de branca, com ramo de palmas nas mãos. E aí eu pergunto, quem são eles? Aí o ancião vira para João e fala, quem são esses? Aí João fala, meu Senhor, tu o sabes. Aí o ancião responde para ele, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E vieram da grande tribulação. Ah, meus irmãos, esse aí tem um grupo de gente da igreja de Sardes no meio dessa multidão. O mar no livro de Apocalipse representa nações, povos, tribos e língua. E quando ele diz que vi como que um mar mesclado de fogo, o fogo é o brilho. Se você vê o próprio Jesus descrito no livro do Apocalipse, diz que seus olhos são como chamas de fogo. E o próprio Jesus diz que nós vamos ser igual a ele, semelhante a ele. O nosso corpo será um corpo de glória. E glória é uma coisa que brilha. Então quando João vê aquele mar de vidro que parecia que tinha fogo, ele estava vendo o brilho da glória dos santos que ali chegaram. E todo mundo que está ali, eu vou falar para vocês um negócio. Todo mundo que João viu nesse chamado mar de vidro são pessoas que faleceram. Ali não tem ninguém vivo que veio arrebatado vivo para o céu. Todo mundo que vai constituir aquele povo ali são pessoas que morreram por causa de Cristo. A ponto que o apóstolo fala, Jesus fala, são aqueles os que vieram da grande tribulação. Tá? Você tem que ler a Bíblia, meus irmãos, que eu não posso ficar buscando com vocês cada detalhe. Vocês têm que estudar, não adianta. Se você não lê do Gênesis ao Apocalipse, você não pode trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Mas então, olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? É que a lâmina dela vai para um lado e para o outro. A nossa faca, essas donas de casa, os churrasqueiros de plantão, os açougueiros aqui que estão me ouvindo, todo mundo que tem faca, a faca é de um gume só. Quantas vezes nós vamos picar uma cebola, uma batata, uma cenoura, a gente põe a mão em cima, né, para fazer força para conseguir cortar aquele legume. Mas a espada, a palavra de Deus, ela tem dois gumes. Você não poderia pôr a mão por cima para cortar, para pressionar, porque você ia cortar sua mão em meio. Ela é extremamente afiada. A palavra de Deus é perfeita. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Não tem erro, meus irmãos. A palavra, quando ela é estudada corretamente, não tem margem de dúvida. Porque por mais que apareçam doutrinas, e olha que tem aparecido que está dando vergonha. Está dando vergonha só de ler os títulos que a gente tem visto por aí. Mas quando você conhece a palavra de Deus, isso para você não te toca. Porque você está acima dessas doutrinas. Você sabe quem é o teu Deus. Você conhece a palavra do teu Deus. Você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Não tem espírito de engano caminhando no nosso meio. Então a palavra de Deus, ela é a nossa, como é que eu vou dizer? Ela é a nossa confirmação, ela é a nossa garantia. Se você sabe manusear a palavra de Deus, você está bem demais com o Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu tomar um golinho de chá aqui. Ai, tô tentando tomar chá com o mínimo de açúcar possível. Eu amo chá com açúcar. Se eu pudesse, eu virava toda coisa de açúcar. Eu gosto muito de coisa doce. Mas eu sei que não faz bem para a saúde, né? Mas, amados, vamos continuar. Então, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Porque é uma coisa do nervo, né? A coluna, ela é formada da medula e das juntas. Está tudo ligado, está tudo arraigado. Talvez nem o melhor cirurgião tenha capacidade de separar tudo. Mas a palavra de Deus tem. Aqui Deus está dizendo que a palavra dele é poderosa para operar na vida do ser humano. Se é na parte espiritual que na parte física. Ana, como assim na parte física? Porque quando a palavra de Deus ela está dentro de você, você consegue resistir ao diabo, fugir do pecado.
Você não permite que o pecado entre nos teus olhos, no teu ouvido, na tua carne, porque a palavra de Deus rege a tua vida e gera temor no teu coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença da palavra de Deus não tem nada encoberto, meus irmãos. E a gente caminha em segurança. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Quer dizer, não só o Senhor vai nos revelando as coisas através da palavra, que Ele mesmo sonda os nossos corações e Ele sabe exatamente quem é quem. Então, falando de integridade, a gente começa aí. Agora vamos continuar aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Está escrito o seguinte, sempre para a igreja de Sardes, em Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Quer dizer, existirá um dia em que vai haver um tribunal. Esse tribunal se chama vai haver um julgamento. Esse julgamento se chama julgamento do trono branco. Bilhões de pessoas vão se encontrar ali. A Bíblia diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Agora é o seguinte, dizem que naquele dia do julgamento do trono branco vão se abrir vários livros. Abriu-se livros e um outro livro foi aberto e o livro da vida foi aberto. Então, pelo que dá a entender, que primeiro, quando eles pegarem uma pessoa para ser julgada no trono branco, eles vão ler tudo que está nos outros livros. E o último dos livros é o livro da vida, que é o livro da sentença final. Se o nome da pessoa tiver escrito, ela vai ser salva. Se o nome da pessoa não tiver escrito, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Ah, mas irmã Ana Paula, no grande trono branco só não vai quem vai morrer do tudo e já foi para o inferno, já está seu nome escrito no livro da vida? Não. No dia do trono branco vai ser julgado também o povo que nasceu no milênio. E depois do milênio, no finalzinho do milênio, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo e muitos vão se rebelar. A Bíblia diz que cai fogo do céu e mata todos. Mas aqueles que não morreram no milênio porque caiu fogo do céu, eles vão direto para o julgamento do trono branco, meus irmãos. O trono branco é o último dos julgamentos. E ali vai ter quem tem o nome escrito no livro da vida e vai ter quem não tem o nome escrito no livro da vida. Então, quando a palavra de Deus fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, é porque Deus está falando, existe uma testemunha a favor ou contra cada ser humano na Terra. Nós não nascemos no milênio, não nasceremos no milênio, a nossa existência no milênio vai ser diversa daqueles que vão nascer como seres humanos, como nós nascemos. Só que no milênio, mas hoje Deus está falando que tem o povo da igreja em Sardes que está recebendo e ouvindo a palavra, arrepende-te. Porque se você ler a palavra que está na igreja em Sardes, a mensagem é arrepende-te. Deus está falando para essa igreja se arrepender, porque ela está em pecado, ela está praticando obras mortas. E ele está falando, você está ouvindo, você está recebendo a mensagem, guarda essa mensagem e te arrepende. Mas infelizmente, meus irmãos, temos visto que é um povo muito orgulhoso. Mas Jesus continua falando, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Peraí, Ana Paula, então Jesus ele vai vir como um ladrão só contra o povo da igreja em Sardes? Não. Jesus ele vai vir como um ladrão em todos aqueles que vão entrar na grande tribulação. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, quando Jesus fala que ele virá como um ladrão, é porque ele vai vir de surpresa. Esse povo vai ser pego de surpresa. Meus irmãos, só pode ser pego de surpresa quem não está vigiando. Porque quem está vigiando não é pego de surpresa. Meus irmãos, se você está querendo fazer uma surpresa para uma pessoa, mas de algum motivo geral você vai dando um monte de pista e a pessoa então chega no momento sozinha que ela entende o que vai acontecer. Ela entende pelos indícios que você vai deixando. E aí ela vai até conseguindo descobrir coisas que provam que vai acontecer alguma coisa, mas estão querendo fazer surpresa para ela. Aí você já viu essa história do povo que finge de bobo? A pessoa finge de bobo, é meu aniversário. Vão fazer uma festa surpresa para mim, porque eu estou vendo um movimento no ar ao meu redor.
Às vezes até acha coisas escondidas, né? Acha velinha de aniversário escondido, acha bebida lá. Normalmente a gente compra uma Fanta para tomar uma vez por mês, uma Coca-Cola para tomar a cada 6 meses, mas tem uma caixa de Coca-Cola e uma outra caixa de Fanta. Aí eu falando, mas por que tem esse tanto de bebida gasada? Não, é porque eu fiz um favor para fulana de tal e ela me pediu para guardar, que não tem espaço. Entendi. Aí você começa, vai vendo vê um papelzinho em cima da geladeira lá, com o número de telefone da moça que faz o bolo. E aí você vai vendo um monte de indícios, aquele burburinho no ar. Você, não, vou fazer uma festa de aniversário. Para mim é uma festa surpresa. Eu vou fazer o seguinte, para eles não ficarem sem graça, eu vou fingir de conta que eu sei que é uma festa surpresa. Só que você sabe do dia do seu aniversário, você sabe a hora do seu aniversário. Você não vai ser pego de surpresa. Porque na hora que você chegar em casa do trabalho naquela noite do dia do seu aniversário, você sabe, a casa vai estar cheia de gente. Eu vou só fingir que eu tô, mas eu não vou ter aquela emoção de quem realmente foi pego de surpresa. Mas quem não vigia, quem não desconfia de nada, leva um baque. O mundo vira de cabeça para baixo num microsegundo, numa questão de segundos. Então, meus amados, olha só, Jesus fala para a igreja em Sardes: porquanto, Sardes, se você não vigiar, eu, Jesus, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Quer dizer que é uma sentença. Jesus está dizendo, se essa igreja não vigiar, se essa igreja não se arrepender, se essa igreja não mudar, eu vou ir contra ela como um ladrão. E detalhe, ela não vai saber de jeito nenhum a que hora eu vou vir contra ela, ela vai ser pega de surpresa. Meus irmãos, vai ser um caos, vai ser uma desgraça para essa igreja. Sobre a ira. Vamos ler sobre a ira. Porque se ele vai vir contra essa igreja, ele vai vir com ira. E vamos ver um pouco sobre a ira. Lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Presta atenção, meus irmãos, quando a Bíblia fala da ira de Deus, quando a Bíblia fala da vingança de Deus aqui, quando a Bíblia fala dessa ira, desse furor de vingança, e ele é zeloso, ele está falando o seguinte, que a ira dele é contra os seus inimigos, que a sua vingança é contra os seus próprios adversários. Significa que o povo da igreja em Sardes, que não se arrepender, que não vigiar, se torna inimigo de Deus, adversário do próprio Deus. Vocês estão conseguindo entender o profundo dessa história, dessa situação com essa igreja? Os membros da igreja em Sardes, eles têm nome de que são vivos, mas as obras deles fazem com que eles estejam mortos. Eles não se arrependem, eles estão ouvindo a advertência, eles não querem aceitar o que está sendo pregado para eles, eles não querem se arrepender. E aí então Deus os chama de adversários e de inimigos. O que é um adversário? É alguém que se levanta contra você. Então se você vai numa direção, seu adversário vai querer ir contrário a essa direção que você está indo. São casos que vão fazer de tudo para mudar a realidade de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 5 diz: mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Eu vou ler de novo. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que é um coração impenitente? Um coração impenitente é um coração que não demonstra arrependimento por seus erros e por seus pecados. E o que Jesus fala para a igreja em Sardes? Arrepende-te. Salva esse pouco de coisa que ainda está para morrer. Resgata essas poucas coisas que ainda estão vivas. Quer dizer, essa igreja é uma igreja que está morrendo. O pouquinho que parece ter de vida dela está morrendo. E aqui a Bíblia fala, impenitente, que não demonstra arrependimento por seus erros e pecados.
Porque não significa que estão pregando a palavra correta, então eles estão errando na pregação do evangelho que eles estão pregando. E com isso eles estão pecando contra Deus. Êxodo capítulo 23, versículo 21 diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Vamos prestar atenção o que Deus fala ali em Gênesis? Guarda-te diante dele. De quem? Diante de Deus. Nós temos que nos guardar diante de Deus e ouvir a sua voz. Nós também não temos que provocar a ira de Deus, porque não perdoará. Ele não vai perdoar a rebeldia dos homens, porque o nome dele, o nome de Cristo, está no Senhor Deus. É por causa do nome de Jesus. É por causa de Jesus. Jesus morreu na cruz e nos cobre com seu sangue. Quando Deus olha um pecador justificado, ele vê o sangue do seu filho. Então nós não podemos voltar ao vômito, nós não podemos distorcer a palavra, nós não podemos fazer ensinos de morte. A Bíblia nos ensina a falar da vida. A Bíblia fala do evangelho da graça. Meus irmãos, se a Bíblia diz do evangelho da graça, significa que existe um grupo de pessoas que vão ser agraciadas e vão escapar do dia da ira do Senhor, porque não são inimigos de Deus, não são adversários de Deus. Porém, Jesus certa vez diz, né? Aqui eu vou falar errado, mas eu me lembro por alto do texto. Ele fala o seguinte: quem está com ele ajunta, amontoa, né? Mas quem está contra ele é inimigo dele. Aí tem um caso lá que os apóstolos vêm para Jesus, todo mundo alvoroçado. Senhor, mestre, tem um homem não sei aonde, lá naquele lugar, que ele está expulsando demônios no teu nome. O que a gente faz? Vamos poder lá impedir ele? Aí Jesus fala, não. Ele está conosco, porque ele está pregando o evangelho do reino, ele está trabalhando segundo a visão do reino. Ele não está espalhando, ele está juntando. Vocês conhecem a Bíblia, vocês vão lembrar o texto, porque eu estou muito ruim nesse textinho aqui, eu não lembro bem, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Jó, capítulo 9, versículo 13. Jó 9:13. O chá é bom, é baunilha? É baunilha, é bom. E limão. Jó, capítulo 9, versículo 13 diz: Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Eu vou ler de novo. Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. O que é revogar? Revogar, meus irmãos, é anular, invalidar, cessar, cancelar. Então, se eu for ler com uma dessas palavras, a Bíblia diz que Deus não vai anular, Deus não vai invalidar, Deus não vai cessar, Deus não vai cancelar a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. O que está dizendo aqui? Auxiliadores soberbos. São homens que dizem servir a Deus, mas estão servindo a eles mesmos. E se encurvam. Mas vai chegar um momento que Deus não vai anular a ira dele para com esse povo. Isso é um alerta, meus irmãos. Apocalipse 3:3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aí você vai lá em Naum 1:2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Romanos 2:5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Êxodos 23:21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Jó 9:13. Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Tá vendo que não tem perdão para esse povo que não vai se arrepender?
não tem perdão, meus irmãos. Eles vão entrar na chamada ira de Deus. E o povo da igreja em Sardes, que não se arrepender, eles são chamados inimigos de Deus. São mortos. Provavelmente muitos deles vão chegar diante de Deus num dia e vai falar: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos acontecer. E ele vai virar para esse povo e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque aqui nós estamos falando de quem faz obra, de quem está no meio evangélico, meio cristão, digamos assim. Acha que está vivo, acha que tem tudo, mas quando Deus olha para essas pessoas, só vê morte. E um caminho de morte. E um rastro de morte. E atrás delas vários cegos. É um cego guiando outro cego. Virei como um ladrão. Em Mateus, meus irmãos, capítulo 24, versículo 43, cita uma passagem sobre a vinda do ladrão. A vinda do ladrão. Mateus 24, 43, cita uma passagem sobre a vinda do ladrão, que está escrito o seguinte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Curiosamente, essa palavra do ladrão fecha a história da parábola da figueira. Fala exatamente do arrebatamento, meus irmãos. Vamos ler? Eu vou convidar vocês a irem comigo no livro de Mateus, que eu vou ter que abrir aqui, só um pouquinho de paciência. Mateus capítulo 24, do 32 ao 44. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia o livro de Mateus. Mateus 24, do 32 até o 44. 24, eu estou no Mateus capítulo 9, 17, 24, achei. 32 ao 44. Vamos ler, para ninguém dizer que eu estou só lendo versículo isolado. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, que está escrito lá, o princípio das dores, né? O início do livro do capítulo 24. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Olha aí o negócio de porta aí de novo. Eis que estou à porta, porta, porta. Sempre porta. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção, eu quero fazer uma pequena pausa aqui. Tem uma turminha falando que a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? Ela vai ser guardada dentro dela. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para essa turminha. E essa turminha é o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Eles falam com todas as letras. A igreja vai entrar. Os apóstolos foram mártires, nós também temos que ser. O que nós temos melhor do que eles? Eles usam esse argumento. Acaba aí. O argumento deles, porque a igreja tem que entrar na grande tribulação, é essa. Que a igreja também tem que sofrer. Tem que sofrer, tem que ser morta, tem que ser apedrejada, tem que ser esquartejada, tem que ser violentada, tem que ser martirizada, porque é assim que é o negócio de Deus. Mas agora me responde o pós-tribulacionista que está aqui me ouvindo. A Bíblia diz claramente que a vinda do Filho do Homem vai ser como no dia de Noé, nos dias de Noé. E aí está falando assim, que o pessoal estava se casando, estava se dando em casamento, estavam comendo, estavam bebendo, até que então Noé entra na arca e ninguém percebe. Eles vão perceber só quando o dilúvio vem. O dilúvio na época foi a repentina destruição. Foi o que trouxe a era diluviana. Todo mundo morreu.
Não sobrou nada que respirava-se vivo, a não ser Noé, seus filhos e noras e sua esposa. Ora, se a igreja vai ser guardada dentro da tribulação, a gente entende que vai ter um movimento de destruição, de guerra, de perseguição, de opressão. Se eles dizem que a igreja vai ser martirizada, que a igreja, porque chega um momento que eles não sabem, eles ainda não tomaram a decisão. Ou a igreja vai ser martirizada, ou a igreja vai ser guardada dentro da tribulação. Se ela vai ser guardada dentro da tribulação, ela vai sair intacta daquele período. Mas aí tem alguns que eu acho que entre eles vão ter que entrar de acordo para entender quem é. Morre, vai ser martirizada, vai sofrer como sofreram os apóstolos, ou vai escapar viva. Eles ainda não entenderam. Mas seja um ou seja o outro, como é que está dizendo que aquela situação vai ser como nos dias de Noé? O povo estava comendo, quer dizer que vai ter comida no mundo. Vai ter condição de comprar, vender, de viver, de comer. O povo estava comendo. O povo estava bebendo. Se na tribulação e na grande tribulação vai acontecer uma série de coisas que a água vai ficar escassa, vai ficar venenosa. Mas antes disso o povo está comendo e bebendo. Então tem comida no mundo inteiro e tem água. Mas aí, para aumentar ainda mais a beleza, eles estavam se casando e se dando em casamento. Então você vê um ambiente de muitas festas. Festas. Porque num casamento tem que ter festa. Então eu entendo que vai ser como nos dias de Noé, existia alegria, existia bonança, existia prosperidade, existia vida. Hoje nós estamos assim. Hoje nós casamos, nos damos em casamento, hoje a gente come, hoje a gente bebe, hoje a gente troca presentes, a gente viaja. Vai ser como assim? Aí diz que nesse meio tempo, em que as pessoas estão casando, se dando casamento, bebendo e comendo, Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, o povo ainda estava comendo, ainda estava bebendo. Talvez Noé estava terminando de subir lá a rampinha que entrava para a arca, e na cabaninha mais próxima tinha um grupo de família reunida fazendo festa e comendo a caça que eles tinham pego naquele dia. Fogo aceso, muito vinho na mesa? Eu não sei, meus irmãos. Mas tinha prosperidade nos dias de Noé, uma certa prosperidade. E dentro daquela prosperidade, Deus vai, pega Noé e põe na arca e fecha a arca. E a Bíblia diz que ninguém percebeu. Ninguém viu. Se alguém viu, não levou a sério, mas a Bíblia diz que ele entra na arca. Eles só vão perceber que tinha um juízo decretado em cima deles quando veio o dilúvio. E se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, aqui eu estou na dúvida se é o finalzinho do capítulo 4 ou o início do capítulo 5, a gente provavelmente vai ler isso aqui hoje, mas a Bíblia diz, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Não é a mesma coisa. Então, tem sentido a igreja estar numa situação dessa? Martirizada, perseguida, oprimida e sofrida? A Bíblia diz que vai estar todo mundo comendo, bebendo, casando, se dando casamento. Dentro dessa bonança, Deus pega Noé, botou na arca e fechou a arca. E aí veio repentina destruição. E a destruição que veio não escapou ninguém. A Bíblia diz que a ira de Deus é para os inimigos de Deus, para as pessoas que se levantam contra Deus. Junta, meus irmãos, a palavra. Junta a palavra. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí olha só o versículo 40, só para fechar o que eu estou dizendo. Então 2 estarão num campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. A destruição aí. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se não está vigiando é porque não está se cuidando e vai ser ali que o povo vai ser pego de surpresa. Meus irmãos, prestando atenção, vemos claramente que Cristo está dizendo a mesma coisa aqui em Mateus capítulo 24, versículo 43. Eu vou ler de novo. Mas considerai isto.
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora vamos lá de novo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Está dizendo a mesma coisa. Olha só, eu vou ler com vocês. Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás, ó Sardes, de modo algum, em que hora virei contra ti. Eu coloquei o ó Sardes aí para o meu acrescimento, né? Para enriquecer, mas só lendo o que está escrito. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e o arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meus irmãos, está dizendo a mesma coisa. Está falando do arrebatamento, meus irmãos. Falando do arrebatamento, falando da vigilância. Falando que não fomos reservados para a ira, e sim para o descanso. Eu vos convido aí comigo agora no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Basicamente vai falar da situação dos mortos em Cristo e da vinda do Senhor. Vamos ler? Vamos ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nos ares. Encontrar com quem? Com Jesus Cristo nos ares. Não tem Cristo pondo o pé na terra. Não tem todo olho vendo. Não tem saindo de um canto do mundo, como do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago, todo olho verá. Porque ele aqui está vindo como um ladrão. 2 mulheres vai estar num campo. Uma será levada, a outra deixada. 2 estarão trabalhando no moinho. Um será levado, outro deixado. 2 estarão numa cama. Um será levado, outro deixado. Está lá em Lucas. Então aqui tem uma coisa repentina, mas é uma coisa surpresa. E aqui se encontra com ele nos ares. E aí eu pedi para ler eu pedi para ler aqui. 1 Tessalonicenses até o 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, adverte mais uma vez que a vinda do Senhor é certa e é repentina. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do capítulo 4 até o 11, do versículo 4 até o 11, fala de novo sobre a necessidade da vigilância. O mesmo que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. O mesmo. Fala também que não seremos pegos de surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Deu para vocês entenderem? Para a igreja em Sardes, Jesus declara que esses que não vigiarem serão pegos de surpresa. Peraí. A gente então está vendo 2 tipos de pessoas. Uma categoria, igreja. Vamos falar a nível cristão. Nós estamos vendo 2 igrejas. Uma que vai ser literalmente pega de surpresa e a outra que não. Meus irmãos, a gente vai vendo então a divisão das águas sempre. Não tem confusão, não tem como inventar caraminhola na Bíblia. A Bíblia é clara. Meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 11, Paulo diz:
Paulo traz o consolo para um povo que não é filho das trevas, não está dormindo e esperam a salvação daquele dia, porque Deus não nos destinou para a ira. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E o mesmo é dito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que está escrito: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Palavra de perseverança. Vamos ler essa palavra de perseverança que está falando ali em Apocalipse 3:10, que eu vou ler de novo para vocês. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu, Deus, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vamos lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o 24. Vamos lá, do 12 ao 24, capítulo 5. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, desculpa, irmãs, eu estou cansada. Exortamo-vos também, irmãos, e que admoestais os insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longâminos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, olha o que o Senhor está falando para a igreja lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E aqui ele está falando para a igreja de Filadélfia, não é isso? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu, Cristo, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vamos ler de novo sobre essa palavra de perseverança? Sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 24. Agora, eu começo a ficar com a garganta. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis, quer dizer, pega com apreço, com capricho, com ternura, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Olha como é que Deus é amoroso com o pessoal que trabalha para Ele, vamos dizer assim, né? Deus é muito carinhoso, Deus ele quer que a gente, que aqueles que trabalham para Ele sejam realmente tratados com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos. E aqui, admoestais, quer dizer, aqui Paulo está falando assim, quando ele fala assim, exortamo-vos também, irmãos, ele está falando, olha, irmãos, eu queria chamar a atenção a vocês também de admoestar os insubmissos. Quer dizer, esse povo que não aceita, né, a palavra de ninguém, quem é você para falar de Deus para eles? Quem é você para ensinar? Quem é você para falar o que sabe? Eu sei tudo, eu. Mas a Bíblia fala que a gente tem que nos admoestar. O que é admoestar um insubmisso? É chamar a atenção de alguém que não aceita a autoridade. Consoleis os desanimados. Tem muita gente chateada, né? Não estou aguentando mais. Consola esse povo com a palavra. E aqui entre os irmãos. Ampareis os fracos. Quer dizer, amparar. Sabe o que é amparar? É como se você criasse um muro para sustentar essas pessoas. Quando a gente vê um irmão fraco na fé, em doutrinas, em modo de viver com Deus, mas você vê que aquela pessoa é de Deus e Deus a salvou e você sabe que está tudo bem com ela, nós que somos mais fortes, digamos assim, se você tem um nível de conhecimento mais elevado, você precisa então amparar os mais fracos.
Quer dizer, dá suporte. Quando a pessoa precisar, você está ali para ajudar. Se ela não precisar, você não deve escandalizá-la. Porque são pessoas muito frágeis e dependendo do que a gente fala, quebra. E a gente não pode desviar nenhum desses pequeninos, né? A Bíblia diz, melhor fosse que você pegava uma corda de moinho, amarrasse no pescoço e te lançasse no rio, do que desviar um desses meus pequenininhos, né? E aqui ele continua, evitai que alguém retribua a outra pessoa mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É sempre fazer o melhor que a gente pode, né? Regozijai-vos sempre, quer dizer, a gente tem que estar sempre consolado e feliz que vai acabar, meus irmãos, vai acabar. A nossa tristeza, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade vai acabar. Orai sem cessar. É por isso que eu, particularmente, eu tenho uma mania de encher o saco do povo para falar, vocês têm que orar todo dia. Ah, não sei pelo que eu oro, eu não oro. Não, você não tem que orar por você, vai orar pelo próximo. Faz uma lista de pessoas, começa a orar. Porque a Bíblia ordena, meus irmãos, a igreja de Cristo tem que orar sem cessar. A gente não pode parar de orar. A gente tem que orar o dia inteiro, a gente tem que orar todo dia, a gente tem que clamar a Deus sempre por alguma coisa que agrada o coração de Deus. E o que agrada o coração de Deus é salvação de almas. Então ore pelas almas perdidas, ore todo dia por alguém, dedique a tua vida em oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente tem que ter gratidão, meus irmãos. Gratidão, gratidão. Sempre. Até no nosso sofrimento, a gente tem que entender que Deus está fazendo alguma coisa, trabalhando o nosso caráter para nos aperfeiçoar. Então, ainda que não seja no momento do sofrimento, ainda que seja na hora que o pau está quebrando, que a gente está chorando e está sofrendo, acabou a lição, dá graças a Deus. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, tudo que não presta. Curiosamente, essa palavra se fecha com alguns riquíssimos detalhes. Meus irmãos, se a gente parar para ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, puxar lá na necessidade da vigilância, e eu gostaria de ler aqui antes de continuar, só para não ficar uma coisa no ar. Paulo fala o seguinte, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, e aqui dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor, como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, meus irmãos, Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns para com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longâmenos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Li tudo, meus irmãos, li tudo. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5,19 nos não é... Ok, curiosamente essa palavra se fecha com alguns riquíssimos detalhes. Aí agora eu entro aqui, olha, 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito o seguinte, não apagueis o Espírito Santo. Está só Espírito com E maiúscula, então a gente sabe que é o Espírito Santo.
Isso não nos lembra a parábola das 10 virgens? Eu sei que tem irmão que bate no prego e fala as parábolas das 10 virgens, não é para a igreja. Mas, meus irmãos, é um exemplo. Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estavam esperando para entrar para as bodas. E elas estavam dormindo, né? Porque o noivo demora. Aí ouve-se o grito, eis o noivo, eis o noivo. Todo mundo acorda e elas preparam as suas lâmpadas. 5 delas eram prudentes, elas tinham óleo a mais nas lâmpadas e nas garrafas, porque se precisasse elas não iam ficar sem óleo. E 5 eram loucas. Então as virgens loucas foram preparar sua lâmpada e o óleo estava apagando, porque acabou a luz, estava apagando. Aí elas viram e falam assim, me dá um pouquinho do teu azeite. As virgens sábias viram para elas e falam, não, para que não falte nem a vós nem a nós. E depois aos que vende e comprai-o. E aí termina, se eu não me engano, falado, vigiai, porque não sabe nem o dia nem a hora, né? A Bíblia diz que quando as loucas foram comprar o azeite, não se sabe lá onde, as virgens então entraram para as bodas e a porta se fechou. Mais tarde as outras aparecem lá batendo na porta, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Aí ele simplesmente responde do outro lado da porta, ele nem abre, que não as conhecia. Então, elas ficaram no lugar onde tinha choro e ranger de dentes. Meus irmãos, vocês têm que ir lá ler a parábola das 10 virgens, mas a ideia é essa. As 5 que ficaram sem o óleo, apagou-se o espírito. Elas se encontraram, meus irmãos, com a porta fechada. Mas as 5 virgens prudentes com o óleo encontraram a porta aberta. Veja a prova que a igreja que sobe, a noiva ataviada, vai encontrar a porta aberta. Está lá escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O que está escrito? Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Como é que é, Ana Paula? Lê de novo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, fala da porta? Sim. Conheça as tuas obras. Como ele conhece as obras do povo de Sardes, ele também conhece a obra do povo de Filadélfia. E aqui ele fala, também conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, quer dizer, essa igreja é irrepreensível. E ele põe diante dela uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Significa, meus amados, que o pessoal que está seguindo a palavra de Deus, está vivendo em vigilância, está vivendo realmente segundo a vontade do Senhor, já está com a porta aberta diante de si. Vai ter que só entrar quando for chamado. Meus irmãos, tem uma outra coisinha lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não desprezeis as profecias. Está escrito lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 19. Não desprezeis as profecias. Vamos ler um pouquinho sobre profecia aqui? São tantas, eu teria que ler a Bíblia praticamente inteira. Mas dentro do contexto que nós estamos estudando, olha só. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, tem uma linda profecia. O apóstolo Paulo fala o seguinte, eis aqui, irmãos, em Coríntios, né? Que vos digo um mistério. Uau, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é uma profecia. Quer uma outra profecia? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz a mesmíssima coisa, para ninguém falar que 1 Coríntios está falando que sabe lá do quê. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens. Olha aí a subida. Jesus foi visto do Oriente ao Ocidente como um raio, todo o olho viu e todo mundo se lamentou? Não. Soou a trombeta de Deus, e os que ficaram vivos foram arrebatados juntamente com aqueles que dormiram em Cristo, num abrir e piscar de olhos, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Peraí, só o apóstolo Paulo está mandando a gente se consolar?
Está falando que nós vamos ser retirados e o negócio é tão físico que a Bíblia diz que nós vamos passar até por entre as nuvens, justo para não ficar nenhuma margem de dúvida. Por que essa igreja vai ter que ser martirizada, sofrida, picada, arrebentada? É covarde. Que é outra profecia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Uau, meus irmãos, o povo já sabe. A igreja de Cristo sabe. Vai vir como um ladrão. Se vai vir como um ladrão, eu tenho que estar pronto, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar cheio de óleo. Porque senão você pega de surpresa e não vou saber de momento, de hora nenhuma, em hora nenhuma que hora ele viria contra mim. Quer mais uma profecia, para a gente não falar que está pouco? Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18. Aqui eu vou ter que abrir a minha Bíblia lá em Sofonias e eu vou ser sincera para os irmãos, eu não tenho ideia onde é que está o livro de Sofonias. Eu já marquei aqui. Eu já marquei aqui, meus irmãos. Porque não, tem que ser sincera, né? Mentira não é uma coisa que Deus gosta. Sofonias, capítulo 1, 14 ao 18. Eu vou ler direto 14 ao 18, por quê? Porque nós estamos falando aqui do dia do Senhor, não estão? E aqui é o seguinte, termina no versículo 18 dizendo, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Lá em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, que fala assim, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Continua dizendo, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E de maneira nenhuma saberão, quando isso aí viria a acontecer. Aí se você ir lá comigo em Sofonias, capítulo 1, do 14 ao 18, olha o que está escrito. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. É dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E quando a gente vai lá em Mateus 24, lá que a gente leu o finalzinho, será como nos dias de Noé. O povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Meus irmãos, são textos diferentes, em livros diferentes. Sofonias está no Velho Testamento, os outros Apocalipse e Mateus no Novo Testamento, mas Deus falando na boca desses homens através de profecia. O dia do Senhor foi profetizado por Sofonias, o dia do Senhor foi profetizado até em Zacarias, o dia do Senhor foi profetizado em Ezequiel, o dia do Senhor está profetizado em Daniel. Cada um desses livros está falando uma nuance do dia do Senhor. Mateus fala do dia do Senhor, Lucas fala do dia do Senhor, Apocalipse fala do dia do Senhor. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, fala do dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, fala do dia do Senhor. Mas o povo ainda bate aí, falando que não, e não, e não. Meus irmãos, o negócio está pesado e o povo não quer acordar.
Meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 23 ao 24, termina dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, prestem atenção. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quer dizer, está falando duas coisas numa coisa só aqui. Está falando que Cristo é fiel. Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado através do Espírito Santo que nos guia. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado e do juízo, e é ele quem cuida da igreja, é ele quem aperfeiçoa. A Bíblia diz que a obra que ele começou, ele vai terminar em nós. E que de maneira nenhuma lançará fora aqueles que o Pai o deu. Mas a Bíblia diz que ele nos chama, é um tempo presente e contínuo, ele está sempre nos chamando. Ele está sempre nos orientando a não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas aqui fala o qual também o fará. Quando ele fala o qual também o fará, ele está dizendo, vai chegar um momento que eu vou dar um chamado só. E eu vou chamar de modo que eu vou tirá-los da terra e levá-los para o céu. Arrebatamento. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A Bíblia diz que o santo que se santifique ainda mais e o sujo que se suje ainda mais. Olha a divisão de águas. E o vosso espírito, aqui é espírito humano mesmo, ó, alma e corpo. A tricotonia minha, como é que fala, do homem. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros, perfeitos e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, quer dizer, o processo da salvação, o qual também o fará, arrebatamento. Na vinda de Jesus, que vai chamar o povo e vai encontrar com eles nos ares. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, para a igreja em Filadélfia, que é a outra igreja, que eu li também. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, se a igreja em Filadélfia já tem uma coroa, significa que a porta já está aberta, ela já tem uma coroa, ela é irrepreensível. Meus irmãos, é igual aqui, ela já está ataviada. Meus irmãos, a realidade é que a igreja verdadeira, ela já está pronta. Se você faz parte da igreja em Filadélfia, levanta a mão para o céu e dê glórias a Deus. Porque você, minha irmã, e você, meu irmão, já está pronto. A gente está aqui esperando para subir, mas constantemente irrepreensíveis, prontos. Porque se o Espírito Santo não vos acusa a consciência, está tudo bem. E ele tem nos aperfeiçoado, nos aprimorado, nos guiado, nos transformado cada dia de glória em glória, de fé em fé. É a perseverança dos santos. Presta atenção, que coisa linda a igreja de Filadélfia, ela já está com a coroa na cabeça. E aqui está só falando o seguinte, conserva o que você tem, Filadélfia. Eu tenho visto, meus irmãos, eu não posso falar muito mais não, que eu tenho que sair para buscar meu menino. Mas eu tenho visto muita gente da igreja de Filadélfia com a coroa na cabeça, caminhando por caminhos duvidosos, passando perto de caminhos tortuosos, buscando até mesmo conselho de mortos. Tomem cuidado para que ninguém tome a tua coroa, porque você já tem essa coroa. A igreja em Sardes não tem coroa, não. A igreja em Sardes, eu leio aqui com vocês em Apocalipse capítulo 3, deixa eu voltar lá. A igreja em Sardes, ele fala o seguinte no versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão, quer dizer, não vão andar já, elas ainda vão andar, vai chegar um momento, lá no mar de vidro misturado com fogo que João viu diante do trono, elas vão andar de branco junto com Cristo, porque serão dignas, elas são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras, elas ainda não estão vestidas de branco. Olha para você ver. Significa que a igreja de Sardes, em peso, meus irmãos, vai entrar na grande tribulação. A igreja de Sardes, em peso, vai ter que passar pelo que eles tanto desejam, porque eles estão pedindo o dia do Senhor. E a Bíblia fala, por que você está pedindo o dia do Senhor? Você não sabia que é dia de treva, não de luz? É dia de choro e ranger de dente?
Quase chega a dizer que é maldito aquele que pede o dia do Senhor. Mas em contrapartida, a Bíblia diz, o Espírito e a noiva diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas não com o dia do Senhor, mas pedem Jesus para vir ao encontro. É a boda do Cordeiro com a noiva. O Espírito Santo, meus irmãos, é que grita dentro de você falando Maranata. É por isso que nós amamos tanto o arrebatamento. É por isso que nós desejamos tanto o arrebatamento. É por isso que nós cobiçamos tanto o arrebatamento. Porque a gente quer, meus irmãos. A gente quer o nosso Jesus mais do que uma garrafa PET cheia de arroz. A gente quer caminhar com o nosso Jesus e vê-lo finalmente, vê-lo como ele é. Em vez de ficar aprendendo aí manual de sobrevivência no meio do mato. Meus irmãos, a gente quer ir para ele, para adorá-lo, glorificá-lo, chorar, pegar essa coroa que a gente já tem na nossa cabeça e colocar nos pés dele para adorá-lo. Em vez de ficar querendo fugir para 200 quilômetros fora da capital onde a gente vive, comprar um sítio, um negocinho qualquer aí, para se proteger, comprar uma vaca para ela dar leite para mim. Meus irmãos, a sabedoria salva o homem. A sabedoria, Provérbios capítulo 8, ela rege o ser humano. Aquele que conhece a Deus, e Deus o conhece, de maneira nenhuma vai ser lançado na ira, meus irmãos. Meus amados, Apocalipse capítulo 12, versículo 5 fala, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O cetro de ferro está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Que? As nações. Meus amados, o filho varão de Apocalipse, capítulo 12, é a igreja sendo arrebatada para o céu. E aí vocês vão ver comigo aqui agora em Isaías, capítulo 61, vamos ver se eu encontro. Isaías capítulo 61, do 4 ao 6. Isaías também, acho que eu vou passar aperto aqui agora para achar o livro de Isaías. Porque quando eu começo a querer ler muita coisa, às vezes eu me perco, eu perdi a folha. Espera aí, meus irmãos, tem paciência comigo. Isaías capítulo 61, do 4 ao 6. Olha só o que está escrito. Aliás, eu vou puxar lá do versículo 1 de Isaías 61 para vocês entenderem que aqui está se falando da igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, não é aos rebeldes, aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quer dizer, quem é curado, quem é quebrantado de coração. A proclamar a libertação aos cativos é a salvação. E a pôr em liberdade os algemados. A salvação, ela liberta o homem de tudo, não é verdade? A pregoar o ano aceitável do Senhor. Qual é o ano aceitável do Senhor? Começa com o arrebatamento, passa 7 anos de grande tribulação, entra o milênio. O milênio é o ano aceitável do Senhor, porque Ele mesmo vai descer para reinar com cetro de ferro. Meus amados, o dia da vingança do nosso Deus. Qual é o dia da vingança? O que é essa vingança? É consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. É óleo de alegria em vez de pranto, é veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que esses se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Tem o dia da vingança de Deus, o dia da ira, é dia de fogo, mas o Senhor também tem um outro dia de vingança, porque enquanto o pau está quebrando aqui, Deus está salvando, resgatando, redimindo. E Ele começa com a igreja. A igreja, meus amados, é um povo que certa vez estava quebrantada de coração, então recebeu as boas novas. Era um povo que um dia estava doente, mas foi curado. É um povo que um dia estava cativo, mas foi liberto. É o povo, meus amados, que um dia estava algemado, mas foi posto em liberdade. É um povo, meu Deus, que um dia recebeu a pregoação do ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. É quando Deus vai pegar os santos e vai enchê-los de alegria.
A Bíblia fala assim, ó, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus vai estar mostrando para Satanás, olha como é que eu trato meus filhos, olha a glória que eu dou para eles, a honra, como eu amo eles. E eles vão receber tudo do bom e do melhor, porque eu os amo. E eu chamarei carvalhos de justiça. E eles foram plantados por mim mesmo, para a minha glória. Mas olha o que vai continuar. Esse povo, que é a igreja, a Sião Futura, que é um mix de povo judeu, junto com a igreja, junto com todo mundo que vai entrar no céu na eternidade. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu sei que vai ter os críticos de plantão e vai querer caçar confusão aqui. Todo mundo que for salvo e entrará na eternidade com Deus, seja qual for o patamar que essa pessoa vai alcançar na glória, ela faz parte da Sião Futura, a cidade de Deus, ok? Então, olha só, esses aqui vão edificar os lugares antigamente assolados. A Bíblia não fala lá em Apocalipse, capítulo 2, que nós vamos reger as nações com cetro de ferro? Então, presta atenção, o que vai ser esse trabalho da igreja no milênio? Aqui nós estamos falando de milênio, hein? Edificarão os lugares antigamente assolados. O que é assolado? É devastado. Restaurarão os de antes destruídos. Gente, a grande tribulação vai fazer esse planeta ficar no chinelo. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Desde quando o mundo é mundo, as cidades vão sendo feitas e destruídas, né? E aí tem ruína. A gente hoje vive num mundo que está cheio de ruínas, né? Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Eu não vou ler, mas eu vou dar algumas referências para os irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. Meus amados, para fechar, vocês veem então as duas igrejas. E aqui eu quero lembrar para vocês e ler uma coisa que está relacionado com o dia do descanso. Porque, na realidade, o que é o arrebatamento para a igreja? O arrebatamento para a igreja é o dia do descanso. É o dia que nós vamos descansar das nossas lutas, das intempéries da vida, descansar de tanto combatimento, a perseverança dos santos. Nós vamos descansar. Vai ser um dia em que a gente vai entrar para a glória. Nós vamos entrar com o corpo glorificado, então não vai ter mais doença, não vai ter mais tristeza. A gente vai entrar para trabalhar na eternidade. E dali, meus irmãos, é de glória em glória. É só beleza, é só regozijo, júbilo e plenitude de vida. Esse é o dia do descanso. A igreja, quando ela for arrebatada, ela está encerrando o trabalho dela na terra. Acabou. Pregamos o evangelho, fizemos a obra, acabou o tempo da graça. Levei comigo, vou me encontrar com Cristo nos ares. Mas aí tem aquela turminha que vai ficar. E a igreja em Sardes é essa turminha também. Tem os ímpios, tem aqueles que nunca quiseram saber de Cristo, os feiticeiros, os satanistas, os idólatras, os prostitutos, os viciados e blá, 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 blá. Mas é um grupo, meus irmãos. A gente tem que entender que quando acontecer o arrebatamento, o mundo vai estar constituído de pessoas com caráteres, religiões e pensamentos e filosofias de vida diversos. Só vai subir quem diz Maranata. E agora eu quero ler para vocês aqui uma série de textos que falam dessa situação, desse quadro. Em Hebreus, capítulo 3, do 10 até o 11, diz o seguinte: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos prestar atenção aqui de novo? Por isso me indignei contra essa geração. Quem se indignou contra essa geração? Deus.
Deus Pai. Aqui ele está dizendo, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha quem está ficando aí fora do arrebatamento, quem vai ficar na tribulação. Hebreus, capítulo 4, do 1 ao 3, está escrito o seguinte. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não se aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem é que vai descansar? Quem crê, meus irmãos. Quem crê de todo o coração. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Meus irmãos, todo mundo está recebendo a mensagem do livramento, do dia do descanso, do dia do Senhor. Está tudo aqui, mas cada um interpreta como quer. E aí tem ira no coração, são corações duros. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Estão tomando a Deus como um Deus cativo, um Deus irado, um Deus maldoso, um Deus que vinga e basta. Mas se ele está cuidando da noiva através do Espírito Santo, por que ele vai entregar essa noiva para a ira? Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Está falando de Jesus. Jesus, depois que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, quando ele subiu aos céus, meus irmãos, ele entrou na dimensão do descanso. É claro que ele continua trabalhando através do Espírito Santo. Dizer que é um descanso 100% ainda não. Ele ainda tem que vir executar a ira dele, ainda vai ter que julgar, ainda tem uma série de trabalho para ele fazer. Mas ele já está fazendo na posição de Deus, Deus Filho. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Olha o que o apóstolo fala então, que nós, a Igreja de Cristo, temos que nos esforçar para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Meus irmãos, está dando para entender, meus irmãos. Eu poderia ir lá na carta de Romanos, Hebreus, né? Ler capítulo 3, capítulo 4 aqui, mas eu puxei só os versículos, porque estão bem claros. Então tem uma categoria que vai entrar no descanso do Senhor, e tem uma categoria que não, que vai passar pela ira. E aqui eu citei tudo. Então se você volta comigo agora, só para fechar em Apocalipse, capítulo 3, eu quero ler mais alguma coisinha aqui com vocês para fechar, para concluir, eu já acabei o estudo. Carta à igreja em Sardes. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morta. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás, ó Sardes, de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar,
que tens pouca força, porque ninguém quer escutar a gente, né? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Né? Os arrogantes aí, Deus uma hora vai chegar e vai pôr esse povo prostrado, reconhecendo que Deus nos amou. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, quer dizer, nós vamos ver a Deus, meus irmãos, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, mais claro do que isso, eu, Ana Paula, não tenho como fazer. Eu poderia ficar aqui puxando referência, buscando texto. Uma irmã, aqui para terminar mais 5 minutinhos, uma irmã ontem, ela entrou em contato comigo, a irmã vai saber quem que ela é, lá do Rio de Janeiro. A irmã querida. Ela mandou um vídeo de um moço, não vou entrar em detalhes não. Esse moço começou num vídeo de menos de 20 minutos falando de 2 arrebatamentos. Ele falou assim, vai ter 2 arrebatamentos. E aí começa, chamando Deus de Arro, Jesus de Erroxu, o nome dos apóstolos tudo em hebraico, fazendo bonito, né? E aí ele fala, vai ter 2 arrebatamentos. Vai ter um arrebatamento antes da tribulação, antes que apareça o anticristo. E vai ter um arrebatamento na metade da tribulação. E aí ele começou a falar e puxou que só vai subir no primeiro arrebatamento quem é sábio. Aí ele chama essa igreja que vai subir no primeiro arrebatamento de anciãos. E aí ele puxou aquele texto de Apocalipse que está lá. Eis que vi 24 anciãos que pegaram as suas coroas e julgaram aos pés do Senhor para adorar e se prostrar e tal. Aí ele fala, ancião no livro de Apocalipse é quem tem sabedoria, não é gente velha. Até aqui, ancião no livro de Apocalipse, mas ancião na Bíblia inteira é considerado pessoas que estão grandes na fé, que comeram um alimento maior, elas têm mais uma estabilidade, ok. Mas aí ele está falando que só vai subir no primeiro arrebatamento, que é antes da grande tribulação de 7 anos, quem tem sabedoria. Aí a irmã fez uma pergunta. A irmã falou, Ana, me desculpa, eu sou muito ignorante com relação a estudo de profecia, esse negócio de Apocalipse, bababá, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque não tem um sentido e uma coisa eu queria te dizer. Se Deus é graça e é misericordioso, imagina que uma pessoa então aceitou Jesus um dia antes do arrebatamento. E quando ela aceitou Jesus, o coração dela só chamava por Jesus e ela teve aquele encontro maravilhoso e ela se apaixonou por Jesus. Mas ela não sabe nada porque ela não teve tempo nem de abrir a Bíblia. Ela está só no primeiro amor. Essa pessoa então não vai ser arrebatada porque ela não é considerada uma anciã? Eu só falei para a irmã, você mesmo respondeu. Eu aqui não tenho mais nada para dizer. Ora, meus irmãos, e esse segundo arrebatamento, eu acho que esse moço, ele está vendo aí a discussão de pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, né? Ele deve ter pensado com os 2 parafusos dele, deve ter pensado o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma mensagem que eu acontento a todo mundo, porque aí eu vou acontentar o pré-tribulacionista e o mid-tribulacionista. O pós ele deixou para lá, mas o pré e o mid ele acontentou falando que tem 2 arrebatamentos. Tem problema não, se você não for na primeira leva vivo para o céu, você vai na segunda. Mas só que se você ler o livro de Apocalipse, você não vê ninguém subindo vivo para o céu. O povo sobe morto. Você quer um exemplo? Vai lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Quando a Bíblia fala, esses são os que vieram da grande tribulação. Eles não aceitaram a marca da besta, nem nas suas frontes, nem na mão direita. E foram mortos, decapitados, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Presta atenção, gente. Vamos tomar cuidado com o que está falando por aí. O povo está ficando doido. Tem gente aí que está começando a beber água estragada mesmo, e os caras bebem 1 litrão dessa água estragada, depois põe aí o vídeo e começa a disparar, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria te fazer um pedido para vocês. Tomem cuidado, tenham temor a Deus, porque a Bíblia fala, o meu povo está perecendo porque lhes faltam conhecimento.
corre, meus irmãos, de gente que não tem entendimento. A gente não precisa, eu falei isso com meu irmão outro dia, a gente não precisa ficar na migalha de gente que prega tanta coisa boa, e aí, mas prega, quando entra em profecia, só dá bolota. Sabe, dá cada chute que se a gente tivesse noção de quanto grande é o universo, pudesse ver o trajeto do chute, daquilo que é chutar, a gente ia ver só aquele rastro infinito, afastando o homem de Deus, afastando o homem da graça de Deus. Deus não nos reservou para a ira. Selecione as pessoas com as quais você tem escutado, para que elas não façam você perder a sua coroa. A Bíblia falou para a gente ir lá à igreja de Filadélfia, tomar cuidado para ninguém tomar a nossa coroa. A Bíblia chama Satanás de valente, de ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então o objetivo do diabo é roubar a coroa da noiva. É por isso que ele está na frente da mulher esperando a igreja nascer para devorá-la. Mas ele não vai conseguir porque Deus é mais rápido e vai arrebatar a igreja, tirar com força, arpazo. Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu estou deixando. Hoje é dia 5 de dezembro, eu não vou publicar ela hoje porque eu estou fazendo na parte da tarde, aqui para mim já são 3h47 da tarde, mal apenas vou conseguir pôr ela para editar o vídeo, e amanhã de manhã, dia 6, eu vou estar publicando essa mensagem. Mas eu espero, se você estiver ouvindo, divulgue essa mensagem. Se você tem um grupo WhatsApp, se você está num grupo WhatsApp, no seu Facebook, sabe? Porque às vezes você tem um ciclo de pessoas que seguem você, que talvez são pós-tribulacionistas, e eles estão indo para o mal, eles estão indo para um caminho de morte, meus irmãos. Porque os pastores pós-tribulacionistas, eles estão ensinando que a igreja vai entrar. E eles estão prometendo que Deus vai livrar essa igreja da hora da provação. Quer dizer, dentro, como Deus livrou Noé, eles usam um argumento. No dilúvio, Deus não pegou a arca e levou ela para o céu. Mas Deus elevou a arca sobre as águas. De fora o povo estava morrendo, mas a arca estava dentro daquela tribulação daquela época. Assim Deus vai fazer com a igreja. E o povo acredita. O povo acredita, mas a Bíblia, se você ler Apocalipse, você vai ver que não tem escapatória. A gente é morte, 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 morte. Porque é o último julgamento de Deus com esse mundo. É na grande tribulação que Deus vai lavar a roupa suja, vai terminar com Israel de acertar as contas. Os pós-tribulacionistas são antissemitas. Eles não consideram Israel. Eles dizem que a Israel que é falada na Bíblia, que eles acham, para lá e para cá, não é Israel um povo, mas é a igreja que eles falam que é a Israel de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está falando de Israel. E quando eu pego Israel, que deu a nós, a Cristo, porque ele veio dos judeus, e aí você põe ele para fora da festa e fecha a porta, você está amaldiçoando no teu coração, você está desprezando o povo que é uma menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que eles estão com o coração duro por um pouco de tempo. Eu aconselho os irmãos, eu acho que está lá no livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, fala sobre esse negócio de Israel, sabe? Fala da predestinação, da eleição. Tá? Acho que é isso mesmo, Atos Romanos, capítulo 9. Se você quiser ir lá e dar uma lida, sabe? Aprende mais. Leia a palavra, meus irmãos. Leia a palavra de Deus. Não fique só na conversa do povo. Não fique só ouvindo do lá para cá, de cá para lá. E eu falo a partir de mim mesma. Você não precisa ficar só no canal Os Últimos Dias Antes do Fim e pegar a sua base de fé só naquilo que está sendo lido aqui. Mas vocês veem que em todo vídeo que eu coloco, meus irmãos, todo vídeo que eu coloco, eu deixo todas as referências. Olha lá, é Romanos capítulo 9. Paulo e a incredulidade dos judeus. Eu quero ler aqui para vocês, eu sei que está fora do tema aqui que nós estamos estudando, mas só para vocês verem. Os pós-tribulacionistas, eles não aceitam Romanos capítulo 9. Mas olha só, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está falando dos judeus.
São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E não pensemos, meus irmãos, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Mas nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Está falando da igreja, porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborrecei Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos? Pois a injustiça é da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu aprouver e terei misericórdia de quem eu quiser. Terei compaixão, terei de quem eu quiser. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, do que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséia, chamarei o povo que não era meu povo, e amada quem não era amada. No lugar em que ele disse, vós sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. E Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela não crê será confundido. Então, meus amados, olha aqui, aí nós vamos lá para o capítulo 11, capítulo 11, o futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como está perante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrastaram os teus altares, e eu só que fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou.
e mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Mas a rejeição de Israel não é final. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles, porque se de fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado de que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Meus irmãos, Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. E os pós-tribulacionistas rejeitam Israel. Eles são antissemitas, eles dizem que Israel está igual ao mundo inteiro, sabe, que é só por Cristo, e eles vão ter que passar pela grande tribulação como todo mundo, que não tem nada a ver com Israel. Meus irmãos, eu acho que eu falei até muita coisa aqui, entrei com um assunto aqui, né, mas Israel precisa ser reconhecido como é o povo do Senhor, é o povo de Deus, e a gente tem que ter temor a Deus em todas as coisas, amém? E assim, meus queridos e amados irmãos, eu acho que eu deixei um estudo aqui para vocês de 2 horas, pensei que ia ficar em menos hoje, mas gira daqui, gira dali, a gente caminha para mais de 1h30, né? Mas eu espero que essa palavra possa trazer esclarecimento, entendimento, divulgue esse material, sabe? Como você quiser, pode duplicar ele o quanto você quiser nos seus canais YouTube, não tem problema nenhum, o importante é que não façam nenhuma alteração no que eu fiz aqui, tá bom? E que o Senhor da paz, né, o Senhor da graça, o Senhor da vida eterna, o Senhor do Maranata, Jesus Cristo, possa te encher da Shalom, que vem de Deus, que é a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Amém, amém e amém.